Na noite de 16 de dezembro de 1773, um grupo de 100 homens embarcou em 3 navios no porto de Boston: o Eleanor, o Beaver e o Dartmouth. Os homens saquearam os navios, destruíram sua carga e jogaram suas mercadorias na água. Alguns dos homens estavam disfarçados de índios e todos se comportaram como piratas, com uma exceção. Esses homens agiram não por desejo de ganho pessoal, mas sim para fazer uma declaração importante a um órgão governante, que veria seu povo sendo governado e taxado sem representação legislativa. Esses homens agiram movidos pelo desejo de defender sua liberdade e a liberdade de seus semelhantes. A festa do chá de Boston foi um dos primeiros exemplos de americanos se organizando para protestar e desobedecer abertamente o que consideravam ser uma lei injusta. As ações desses homens acabariam sendo a centelha que acendeu o fogo da Revolução Americana. Os interesses e motivações variados de homens e mulheres muitas vezes entram em conflito de maneiras inflamadas e explosivas. O domínio da multidão frequentemente levou os homens por caminhos divergentes. Em alguns casos, novas nações são formadas. Em outros, essas mesmas nações são dilaceradas. Junte-se a nós enquanto examinamos os motivos, as causas e os efeitos das gangues, dos gangsteres e da máfia. Nas ilhas do Caribe, nos assentamentos e nas Américas coloniais do início dos anos 1700, piratas ameaçavam tanto navios mercantes quanto militares, saqueando a carga dos navios, matando suas tripulações e afundando esses próprios navios. Entre 1700 e 1720 começou o período conhecido como a Era de Ouro da Pirataria. Espanha, França, Grã-Bretanha e outras nações europeias mantinham colônias e portos no Caribe e nas Américas durante esses anos que se mostraram tumultuados em seus respectivos países de origem. Enquanto as guerras aconteciam na Europa, as hostilidades também trouxeram violência para o Novo Mundo. Navios navais e mercantes foram saqueados e destruídos, e marinheiros náufragos logo recorreram à pirataria, tanto pelo período de atividade quanto pelo grande número de navios capturados. Bartholomew Roberts foi um dos piratas mais bem-sucedidos dessa Era de Ouro. Roberts era terceiro imediato em um navio negreiro, o A Princesa, quando, em 1719, a embarcação foi capturada na Costa do Ouro da África por piratas sob a liderança do capitão Howell. Davis descobriu em Roberts um talento para a navegação e começou a consultar seu prisioneiro sobre esses assuntos. Roberts inicialmente hesitou em se juntar à tripulação do navio pirata e, segundo relatos, era abstêmio, preferindo chá e café a rum e cerveja. No entanto, quando Roberts viu a quantidade de justiça, democracia e riqueza compartilhada a bordo do navio pirata, algo que não existia na Marinha Britânica, Roberts mudou de opinião. Em um serviço honorário, há poucos elogios, baixos salários e trabalho duro em meio a fartura e segurança, prazer e conforto, liberdade e poder. Sabia que isso não equilibraria o crédito a seu lado. Quando tudo é arriscado, quem corre atrás disso, e o pior que pode acontecer, é receber 1 ou 2 olhares atravessados. Sufocante. Sim, uma vida alegre e curta será meu lema.
Algumas semanas depois, o navio pirata Royal Rover foi atacado pela Marinha Portuguesa e o capitão Davis foi morto. Quando chegou a hora de eleger um novo capitão, a tripulação decidiu a favor de Bartolomeu. Roberts, a história geral dos piratas, observa que Bartolomeu respondeu: já que mergulhei as mãos em águas turvas, eu devo ser um pirata. É melhor ser comandante do que um homem comum. Menos de 6 semanas após sua captura, Bartolomeu já era o capitão do navio pirata Rover. Parecia que Bartolomeu estava destinado a ser um pirata, e a história passou a chamá-lo de Capitão Bartolomeu, o Bart Preto. Ele liderou sua tripulação em aventuras nas águas traiçoeiras do Brasil, Terra Nova e Caribe de 1719 a 1721, enfrentando uma armada de navios portugueses e paralisando o comércio ao capturar, saquear e destruir qualquer embarcação valiosa. Infelizes o bastante por estarem navegando nas Índias Ocidentais, eles não estavam sozinhos, além das batalhas por território, tanto nas Índias Ocidentais quanto na Europa. Cartas de curso eram emitidas, concedendo apoio do governo a qualquer embarcação que se voluntariasse para capturar navios inimigos. Durante a Guerra de Sucessão Espanhola, frotas de corsários espanhóis, franceses e ingleses batalharam no Caribe e ao largo das costas da América do Sul. Alvos populares eram as frotas de tesouros espanholas e portuguesas, assim como assentamentos por todas as ilhas, que frequentemente eram saqueados por mercadorias e objetos de valor ou mantidos como resgate por escravos. Assim, para beneficiar as plantações dos próprios assentamentos dos vencedores no Novo Mundo, essa forma de pirataria legal foi utilizada mais tarde durante a Revolução Americana, quando navios particulares foram autorizados a capturar embarcações comerciais e militares britânicas, e novamente foi usada durante a Guerra Civil Americana. Durante o final da Guerra Civil nos Estados Unidos, o governo executivo realizou o bloqueio de mais de 3.000 milhas de costa. E embora nada pudesse superar a energia e a atividade dos oficiais navais envolvidos, os resultados foram muito insatisfatórios. Visto que só quando houve a posse absoluta dos fortes na entrada dos grandes portos, como Charleston, Mobile e Wilmington, é que o contrabando durante o bloqueio foi interrompido. 4 das 6 pequenas embarcações rápidas equipadas, algumas na Inglaterra, outras em Nova York, conseguiram escapar da vigilância dos cruzadores. E é inegável que a guerra foi prolongada por muitos meses, se não anos, pelos suprimentos bélicos, roupas, mantimentos, etc., introduzidos nos Estados do Sul por esse método. Augustus Charles Hobart Hampton era um capitão britânico aposentado que comandou um navio furador de bloqueio durante a Guerra Civil Americana. Ele escreveu sobre suas façanhas em sua biografia e em um volume chamado Nunca Capturado, sob o pseudônimo de Capitão Roberts, que pode ter sido uma alusão ao famoso pirata Capitão Bartholomew Roberts. Foi relatado que ele rompeu o bloqueio mais de 15 vezes, transportando com sucesso bens essenciais da Inglaterra para os portos bloqueados do Sul, incluindo armas. A carga da embarcação incluía cobertores, sapatos, mercadorias de Manchester variadas e algumas caixas misteriosas. Ferragens marcadas sobre as quais ninguém fazia perguntas, mas das quais as autoridades militares tomaram posse. Enquanto capitães de barcos a vapor do sul dos Estados Unidos eram preferidos para o trabalho, muitos oficiais britânicos aposentados e licenciados foram contratados por falta de aventura e lucro. A empreitada era cheia de perigos, e Hobart Hampton e sua tripulação escaparam por pouco da detecção pela União em várias ocasiões. Durante a formação e os primeiros anos dos Estados Unidos da América, ao longo do século XVIII, XIX e início do século XX, homens e mulheres de todo o país subverteram as leis e os costumes de suas sociedades, tanto com intenções nobres quanto nem tão nobres assim. Alguns indivíduos chegaram até mesmo a praticar o que hoje poderíamos chamar de atos terroristas. Nos dias que antecederam a Guerra Civil,
os Estados Unidos se tornaram um campo de batalha de ideias, com muitos americanos em desacordo uns com os outros por causa de uma questão: a escravidão. Na tarde de segunda-feira, 26 de maio, um homem veio até nós em Liberty Hill, com seu cavalo exalando suor, e disse: 5 homens foram mortos no Potawatomi, horrivelmente cortados e mutilados. E eles dizem que foi o velho João Brown quem fez isso. Ao ouvir isso, temi que fosse verdade, e foi o choque mais terrível que já senti em toda a minha vida. Mas o irmão João via a situação de outro jeito. No dia seguinte, enquanto estávamos no leste de Middle Creek, perguntei: pai, o senhor participou das mortes? Jason Brown escreveu sobre seu pai, João Brown, e as consequências de um incidente que mudaria para sempre a vida da família Brown. Um abolicionista convicto, João Brown liderou vários ataques contra proprietários de escravos e defensores da escravidão de 1856 a 1859. Muitas das batalhas ocorreram no estado do Kansas durante um período pré-guerra civil que ficou conhecido como Kansas Sangrento. Em 21 de maio de 1856, uma multidão de mais de 300 pessoas, liderada pelo xerife de um condado vizinho, atacou o assentamento de Lawrence, que havia sido estabelecido, habitado e governado por defensores do abolicionismo. Enfurecido com o derramamento de sangue, John Brown partiu para Lawrence e, no caminho, invadiu as casas de 2 figuras pró-escravidão, matando elas, seus familiares e seus convidados. John Brown Jr. perguntou ao pai se ele teve algum envolvimento no incidente. Ele respondeu: eu não tive, mas não pretendo dizer que eles não foram mortos por minha ordem, e ao fazer isso, acredito que estava servindo a Deus. Minha esposa falou e disse: então, capitão, você acha que Deus o usa como um instrumento em suas mãos para matar homens? Brown respondeu: acho que ele me usou como um instrumento para matar homens, e se eu viver, acho que ele vai me usar como instrumento para matar muitos outros. Os ataques em todo o Kansas e em outras áreas, incluindo uma revolta de escravos fracassada liderada por Brown em Harper's Ferry, Virgínia, que levou à captura e execução de John Brown, fizeram pouco para acalmar a inquietação no país. A violência das multidões só gerou mais violência das multidões. O sangue derramado só serviu para aprofundar o abismo entre os dois lados, e logo o país estava mergulhado na guerra civil. Há cerca de 10 dias fui dormir muito tarde, pois estava acordado esperando despachos importantes da linha de frente. Não devia estar há muito tempo na cama quando adormeci, pois estava exausto. Logo comecei a sonhar. Parecia haver um silêncio mortal ao meu redor. Então ouvi soluços contidos, como se várias pessoas estivessem chorando. Pensei que tinha saído da minha cama e vagado escada abaixo. Lá, o silêncio foi quebrado pelos mesmos soluços lastimosos, mas os que choravam eram invisíveis. Fui de cômodo em cômodo, não havia nenhuma pessoa viva à vista, mas os mesmos sons tristes de aflição me acompanhavam enquanto eu passava. Vi luz em todos os cômodos, cada objeto era familiar para mim. Mas onde estavam todas as pessoas que lamentavam como se seus corações fossem se partir? Eu estava confuso e alarmado, o que tudo isso poderia significar. Determinado a encontrar uma causa para o estado das coisas tão misterioso e tão chocante. Continuei até chegar à sala leste, onde entrei e tive uma surpresa nauseante. Diante de mim havia um catafalco sobre o qual repousava um cadáver envolto em vestes fúnebres. Ao redor dele estavam posicionados soldados que faziam a guarda. E havia uma multidão de pessoas olhando tristemente para o cadáver cujo rosto estava coberto, outros chorando de forma lamentável. Quem estava morto na Casa Branca? Perguntei a um dos soldados. O presidente, foi a resposta dele. Ele foi morto por um assassino. 3 dias antes do presidente Abraham Lincoln ser assassinado, ele contou a um amigo sobre o que se tornaria um sonho profético realizado.
Em 14 de abril de 1865, João Wilkes Booth, indignado com a possibilidade de escravos libertos se tornarem cidadãos americanos, mobilizou-se para assassinar o presidente dos Estados Unidos. O plano nasceu de uma tentativa anterior de sequestrar o presidente em troca da libertação de soldados confederados. Quando Booth soube da rendição dos confederados e da consequente emancipação dos escravos, decidiu que algo drástico precisava ser feito pela causa da confederação. Em um plano que também tinha como alvo matar o vice-presidente Andrew Johnson e o secretário de Estado William Seward. Booth, um ator muito conhecido na época, entrou no Teatro Ford com uma pistola Derringer na noite do dia 14. Após a virada do século XIX e a Revolução Industrial, muitas pessoas imigraram para os Estados Unidos vindas do exterior. O boom dos grandes negócios fez com que a América fosse vista como uma terra de oportunidades por muitos, e de várias maneiras. Foi assim que milhões de pessoas e famílias passaram por Ellis Island e se espalharam por todo o país. Milhões de pessoas que já haviam nascido e crescido na América começaram a desenvolver uma desconfiança em relação aos estrangeiros, pois sentiam que eles estavam tirando empregos e outras oportunidades dos trabalhadores americanos. Durante 1919 e 1920, os jornais estavam cheios de histórias sobre atentados à bomba cometidos por anarquistas. Em junho de 1919, 8 bombas foram entregues a vários membros do Congresso e outros funcionários públicos, todos eles apoiadores de leis anti-sedição e da deportação de imigrantes suspeitos de crimes ou de associação com movimentos ilegais. Cada uma das bombas foi entregue com um panfleto contendo a seguinte declaração de guerra: Guerra, guerra de classes. E vocês foram os primeiros a iniciá-la sob a proteção das poderosas instituições que chamam de ordem, na escuridão das suas leis. Terá que haver derramamento de sangue, não vamos nos esquivar. Terá que haver assassinato, vamos matar porque é necessário. Terá que haver destruição, vamos destruir para livrar o mundo das suas instituições tirânicas. O mais famoso dos ataques aconteceu em 16 de setembro de 1920. Ao meio-dia, uma carroça puxada por cavalos passou pela multidão de Wall Street e outros trabalhadores indo almoçar. A carroça estava carregada com explosivos e, quando detonou, tirou a vida de 38 pessoas e feriu mais de 100. Acredita-se que o ataque tenha relação com a agitação social após a Primeira Guerra Mundial, lutas trabalhistas e agitação anticapitalista nos Estados Unidos. E foi amplamente atribuído aos galeonistas, um grupo de anarquistas italianos que já havia sido responsabilizado por ataques anteriores. A violência não mudou nada, apenas aumentou a desconfiança em relação aos imigrantes e a qualquer pessoa associada a uma organização socialista ou comunista, não importando o quão inofensiva fosse. Os preconceitos contra estrangeiros e radicais foram usados não apenas por aqueles que perpetuariam o medo vermelho, mas também por aqueles que lutariam pela proibição do álcool nos Estados Unidos, o que pode ser considerado o principal acontecimento no nascimento do crime organizado moderno nos Estados Unidos. A honra de inaugurar o movimento de proibição pertence aos Estados Unidos no século XIX. O conflito estava prestes a ocorrer no final do século XVIII, com todos atentos à sua grandeza. O movimento surgiu em resposta a uma necessidade desesperadora. O vício da embriaguez caracterizava os primeiros anos da República Americana. Duas coisas se combinaram para agravar essa condição nacional. 7 anos de guerra e suas influências desmoralizadoras levaram muitos líderes a hábitos perigosos e degradantes. E o exemplo daqueles em posições elevadas não deixou de ser imitado pela base. Além disso, o aumento da importação e fabricação de bebidas destiladas forneceu substitutos mais mortais para as bebidas fermentadas mais suaves, que eram a bebida comum do povo. Gradualmente, a nação havia se acomodado em uma letargia de embriaguez, da qual é difícil, hoje em dia, formar qualquer concepção clara.
Matt S. Hughes publicou A Lógica da Proibição em 1915, que incluía o argumento a favor da proibição, bem como uma breve história do movimento na América. Frances Willard, a segunda presidente da União Cristã de Temperança Feminina, afirmava que o objetivo da organização era criar uma união de mulheres de todas as denominações, com o objetivo de educar os jovens, formar uma opinião pública melhor, reformar as classes que consomem bebidas alcoólicas, transformar pelo poder da graça divina aqueles que são escravizados pelo álcool e remover os bares das nossas ruas por meio da lei. No entanto, os supostos objetivos nobres da organização eram frequentemente prejudicados por sentimentos de inveja aberta e desconfiança em relação a imigrantes e outras minorias. Um sentimento que, de forma alguma, era exclusivo da WCTU. O surgimento de organizações trabalhistas legítimas, assim como de grupos anarquistas radicais, contribuiu para um medo e aversão em todo o país a qualquer coisa percebida como anti-americana. Analfabetos estrangeiros governam nossas cidades hoje. O bar é o seu palácio e o bastão de mexer bebidas, o seu cetro. Não é justo que eles possam votar. Hughes continuou na lógica da proibição, apresentando estudos e pesquisas de opinião pública favoráveis à proibição nos Estados Unidos. Assim como tentativas de desmascarar os Wets, como eram conhecidos os que se opunham à proibição, em uma passagem que se tornaria irônica, Hughes ridicularizou aqueles que criticavam o flagrante desrespeito às leis estaduais de proibição. Ele e muitos outros acreditavam que a corrupção presente no nível estadual não se estenderia ao legislativo federal. Como acabou acontecendo, a burla dessas leis estaduais pelos contrabandistas acabou servindo de protótipo para a rede nacional de criminosos organizados que surgiria como resultado da proibição. Você já ouviu um tiro zunir ou desviou de uma granada de mão? Já viu longas fileiras de trincheiras cavadas pelos soldados com uma pá? Você já viu a paisagem iluminada à meia-noite por um projétil? Você já viu a encosta brilhando como a fornalha do inferno? Você já acampou à noite numa cidade arruinada, dormindo numa viga e com cavalos passando embaixo? De manhã, quando eles são alimentados, você ouviu os estalos e assobios dos Crump Grumps. Você conhece o som surdo da casca vazia? Você já brincou de rato em um abrigo subterrâneo? Você já viu a linha de frente? Nos momentos de folga deles na Primeira Guerra Mundial. Nas trincheiras e em outros acampamentos, muitos soldados americanos colocaram seus pensamentos em verso. Eles não apenas discorreram sobre a tortura psicológica e física da própria guerra, mas comentários podem ser encontrados nessas baladas dos soldados sobre o estado do país pelo qual eles estavam lutando. Enquanto o choque de ideais na América persistia, a Europa estava envolvida no que então era chamado de Grande Guerra. Os Estados Unidos, como é famoso, optaram por não entrar na guerra, tentando promover um acordo de paz entre as nações europeias em conflito. Quando um submarino alemão afundou o navio de passageiros britânico Lusitânia e continuou a atacar navios de passageiros e de comércio. Apesar da declaração do presidente Woodrow Wilson de que a guerra submarina irrestrita não seria tolerada, os Estados Unidos não tiveram escolha a não ser entrar na guerra. William Brown, da Companhia F, 9ª Infantaria, 2ª Divisão das Forças Expedicionárias Americanas, escreveu sobre a rotina entorpecente da vida militar e a experiência de lutar na Grande Guerra. Quando as tropas vão para a batalha, geralmente estão tão tensas que um ferimento vem como um clímax e alivia a tensão. Já vi homens mortos instantaneamente por uma bala manterem exatamente a posição em que estavam agachados, sentados ou ajoelhados ao serem atingidos. Seus músculos e nervos estavam tão tensos que nem a morte trouxe alívio. Os corpos caíam com um toque, ainda mantendo a mesma posição. Garotos com as pernas destroçadas imploravam aos seus companheiros para atirarem neles. Sempre vou me lembrar de como eles imploravam.
Vivenciamos isso durante um avanço pela manhã e recuamos à noite por outro caminho, passando novamente pelo local. Na manhã seguinte, encontramos esse mesmo soldado morto com uma bala na cabeça, mas nunca soubemos se ele fez isso sozinho ou se alguma patrulha alemã atirou nele durante a noite. O livro dele, As Aventuras de um Soldado Americano, também detalhava o terrível desarranjo dos sentidos e das emoções vivenciado no campo de batalha. Enquanto nossos jovens lutavam e morriam na linha de frente para defender a liberdade dos aliados europeus, grupos civis e legisladores em casa ainda trabalhavam para trazer a proibição para a Constituição dos Estados Unidos, efetivamente reduzindo as liberdades em casa. Outra balada dos soldados americanos abordou o tema da proibição. Estamos orgulhosos de você, velho cabeça fechada, por largar o rock and roll. Estamos orgulhosos de você, velho rabugento, por votar para deixar o estado seco. Você disse que estaria conosco até o fim amargo, apertou nossa mão na despedida, disse que era nosso amigo. Mas enquanto estamos na França arriscando a vida e os membros, você votou para deixar o estado seco. Para agradar ao seu capricho mesquinho, não houve ato maior de traição, nenhuma banda teve herdeiro para contar. Estamos orgulhosos de você, velho cabeça fechada, estamos orgulhosos de você pra caramba. Mas nós vamos voltar. E embora nossas fileiras estejam reduzidas, sabemos que haverá um ou outro careta que com certeza vai se dar mal. Então reúna todos os seus amigos caretas quando estiverem juntos, diga a eles que os rapazes na França têm orgulho, têm muito orgulho deles. Em 29 de janeiro de 1919, 5 meses antes do Tratado de Versalhes ser assinado, a 18ª emenda à Constituição havia sido ratificada por Nebraska, o 36º dos 48 estados, promulgando assim o projeto de lei como lei. Quando nossos combatentes voltaram da guerra, exaustos, mas vitoriosos, encontraram suas comemorações dificultadas, como escreveu um soldado. A nação está ficando seca. Não há dúvida de que a medida é boa, pelo menos para mim, mas pelo amor de Deus, mantenha tudo molhado até eu voltar, até eu ser desmobilizado. Eu quero ficar bêbado naquele dia. Se eu não matar a alegria com álcool, a alegria vai me matar, e ninguém debaixo do sol quer morrer depois que a guerra acabar, ou pelo menos nunca ouvi falar de alguém assim. O ex-presidente Teddy Roosevelt também opinou sobre a lei seca e o efeito que ela teria sobre o homem comum. Se isso for adiante, como fica o lado social da vida? Nós dois sabemos que um jantar sem bebida tende a ser uma ocasião triste. Isso vai transformar o ato de jantar em uma arte perdida. Da mesma forma, não sei como as classes trabalhadoras vão reagir à mudança. Você e eu não precisamos do bar. Temos outros lugares para ir. Mas você sabe, e eu sei que o bar se encaixa de forma muito específica na vida de quem mora nos cortiços. Eu não sei o que ele vai fazer sem isso, que substitutos os reformadores vão achar que podem dar para ele. Eu não acredito que eles pensaram nisso ou que se importam muito. Enquanto a 18ª emenda tornou ilegal fabricar, distribuir e vender bebidas alcoólicas, continuou sendo legal consumi-las. Por causa disso, ainda havia uma demanda pública por bebidas alcoólicas fortes. Muitos cidadãos mais ricos e donos de bares simplesmente estocaram bebidas alcoólicas e cerveja. Nos meses que antecederam a entrada em vigor da lei seca, e as leis eram facilmente burladas pelos fabricantes de bebidas alcoólicas. Uma operação comercial que antes era perfeitamente legítima, agora foi assumida e administrada por fora da lei, alguns dos quais se tornaram perigosos. E o fato de a lei ser subvertida com tanta facilidade também se devia à aplicação indefinida e até mesmo inexistente da emenda, tanto em nível estadual quanto federal. Em outubro de 1919, o Congresso aprovou a Lei Volstead para definir claramente e fazer cumprir a 18ª emenda. A lei tinha 3 objetivos declarados:
Primeiro, proibir bebidas alcoólicas definidas como qualquer bebida com mais de 5% de álcool por volume. Segundo, regular a fabricação, venda ou transporte de bebidas alcoólicas, mas não o consumo. E terceiro, garantir um suprimento adequado de álcool e promover seu uso em pesquisas científicas e no desenvolvimento de combustíveis, corantes e outras indústrias e práticas legais, como rituais religiosos. O presidente Wilson inicialmente vetou a lei, receoso dos custos, tanto sociais quanto financeiros, que estariam associados à aplicação desses parâmetros. Mas a Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram a decisão de Wilson, já que o negócio de bebidas alcoólicas ainda era lucrativo, apesar de sua ilegalidade. As organizações criminosas continuaram a subornar funcionários públicos e policiais, garantindo um sistema de compadrio político e ilegalidade institucionalizada no submundo. Figuras como Al Capone e Tom Denison se tornaram heróis populares, e chefes políticos como Nucky Johnson, de Nova Jersey, ficaram ricos e poderosos além da imaginação de qualquer um. No geral, a Lei Volstead fez pouco em relação ao seu propósito original. A aceitação pública do álcool aumentou, assim como a desconfiança geral em relação às autoridades, que muitas vezes estavam nas mãos de governos criminosos e gangues responsáveis pelo contrabando de bebidas alcoólicas. Enquanto muitos inicialmente clamavam pela proibição, muito mais pessoas começaram a perceber o efeito negativo que ela estava causando na sociedade americana. Em 24 de abril de 1922, na Igreja Episcopal Protestante de Santa Maria, em Emerton, Maryland, um sermão foi pregado pelo reverendo W. A. Crawford Frost sobre o tema de obedecer a uma lei desonrosa. Por que devemos obedecer a uma lei assim? Não seria mais americano tratar esse pedaço de iniquidade como nossos antepassados trataram o ato do selo? Não, é nosso dever obedecê-la. Nós não conseguimos revogar o ato do selo e podemos revogar este. Mas embora leis que regulam o consumo de bebidas possam ser necessárias para uma sociedade bem organizada, essas leis devem ser justas e sensatas. O consumo de bebidas deve ser feito de acordo com a lei. Um grande problema com a Lei Volstead é que o consumo continua do mesmo jeito, mas não está de acordo com a lei. E em vez de obterem bebidas puras, as pessoas estão sendo envenenadas aos milhares em todo o país. Enquanto algumas pessoas frequentavam e apoiavam bares ilegais e contrabandistas, outras simplesmente faziam seu próprio estoque. Certos trechos da Lei Volstead permitiam a produção de até 200 galões de bebidas alcoólicas em casa, desde que o teor alcoólico não ultrapassasse 0,5%. Como muitas disposições da lei, no entanto, essa permissão foi usada tanto pelo crime organizado quanto pelo cidadão comum, para produzir bebidas alcoólicas de vários tipos e em várias quantidades. Em muitos casos, é claro, o produto era de qualidade e conteúdo duvidosos. Os indivíduos e organizações mais bem conectados importavam suas bebidas alcoólicas do Canadá. Organizações criminosas montaram uma vasta rede de contrabando de bebidas alcoólicas e transporte ilegal de rum a partir de lugares como Glovenlock, Saskatchewan, Canadá. Gangsters e pessoas buscando lucrar rapidamente podiam atravessar a fronteira com carros carregados de sacos de areia. Então, encher os carros com caixas e barris de uísque e cerveja. Na volta ao solo americano, um barril de cerveja vendido no atacado no Canadá custava apenas $24. Quando vendido na América, podia alcançar um preço de até $140. Uma única carga de carro com álcool ilícito podia render quase $2.500, ou o equivalente a $30 mil em valores de hoje. Organizações criminosas que atuavam no país desde o início do século lidavam principalmente com prostituição, jogos de azar e algum tráfico de drogas ilícitas. A lei seca agora permitia que essas organizações entrassem no ramo de bebidas alcoólicas. Você ainda não ouviu nada.
Enquanto o contrabando de bebidas aumentava fantasticamente a riqueza de muitos impérios criminosos, também aumentava o conflito e o derramamento de sangue. Quando muitos americanos retornaram da Primeira Guerra Mundial, não só foram privados pela perda de uma liberdade pessoal, mas agora também estavam acostumados com metralhadoras mais novas e letais. Fred Killer Burke estava enfrentando uma acusação de falsificação em St. Louis quando decidiu entrar para o exército. O ano era 1917, não muito tempo depois de os Estados Unidos terem entrado na Primeira Guerra Mundial. Burke não era estranho ao submundo, tendo fugido de muitas cidades e evitado muitas condenações desde que era adolescente. Pouco antes de entrar para o serviço, Burke era membro dos Ratos de Egan, uma organização criminosa de St. Louis que atuava na região há mais de 20 anos. Tom Egan, um dos líderes e membros fundadores da gangue, previu a proibição do álcool e começou a estabelecer um esquema de contrabando e tráfico de bebidas alcoólicas, um dos primeiros no meio oeste. Durante o tempo de Fred Burke na linha de frente na Primeira Guerra Mundial, ele serviu como sargento de tanque na França. A guerra familiarizou Burke, assim como milhares de outros soldados americanos, com armas automáticas e semiautomáticas. Pouco depois da guerra, Burke retornou a St. Louis e à sua vida de crime. Quando a gangue dos Egan se desfez em 1924, Burke montou sua própria equipe de assaltantes e matadores de aluguel, muitos dos quais também serviram na Primeira Guerra Mundial. Assim como Robert Carey, Gus Winkler e Raymond Cranach Nugent, esses homens atuaram em todo o meio oeste, em lugares como St. Louis, Detroit e Chicago. Burke é frequentemente creditado por ter introduzido a submetralhadora Thompson, popularmente conhecida como Tommy Gun, no submundo de Detroit, assim como em outras organizações criminosas por todo o meio oeste. Essa foi a arma que não apenas se tornou um ícone dos gangsters americanos, mas também foi responsável pelas mortes no massacre do Dia de São Valentim, em 1929, um crime no qual Burke e seus homens se tornaram os principais suspeitos. O reinado de lágrimas acabou. As favelas em breve serão apenas uma lembrança. Vamos transformar nossas prisões em fábricas e nossas cadeias em armazéns e celeiros de milho. Os homens agora andarão de cabeça erguida, as mulheres sorrirão e as crianças vão rir. O inferno estará para sempre para alugar. O reverendo Billy Sunday Long, um defensor da proibição, ofereceu essas palavras esperançosas quando a lei seca entrou em vigor em 1920. No entanto, os saloons estavam longe de ser coisa do passado. Eles evoluiriam para algo que não apenas garantiria que a demanda pública por álcool fosse atendida tanto para as classes mais baixas quanto para as mais altas, mas também inauguraria uma nova era de revolução cultural e sexual. Estabelecimentos que vendiam clandestinamente bebidas alcoólicas, cerveja e vinho, ficaram conhecidos como speakeasies. E muitas vezes era cobrada uma entrada para assistir a uma apresentação, às vezes um grupo de dança, às vezes um músico, e a bebida alcoólica era fornecida gratuitamente como uma forma de driblar as leis da proibição. Os primeiros músicos de jazz começaram tocando em speakeasies, e a popularidade desses bares secretos foi, sem dúvida, um fator no sucesso do jazz. Outra novidade nos speakeasies, que não existia nos saloons, era a presença de mulheres, que antes eram relegadas a serem garçonetes, atendentes de bar ou dançarinas. Os anos 1920 e os speakeasies trouxeram uma nova liberdade para as mulheres. Elas usavam saias mais curtas, usavam cabelos mais curtos e se envolviam em relacionamentos mais curtos. As flappers, como eram chamadas, rejeitavam as normas sexuais e sociais vitorianas esperadas das mulheres e viviam um estilo de vida mais livre. A imagem das flappers foi imortalizada por atrizes como Louisa Brooks e escritores como F. Scott Fitzgerald, que frequentemente escreviam sobre personagens flappers, como Daisy em O Grande Gatsby.
Enquanto muitos grupos de mulheres eram defensores da temperança e da proibição, muitos mais, ao que parecia, preferiam desfrutar das mesmas liberdades que os homens tinham desfrutado, por eras. Os bares clandestinos eram, na maioria das vezes, abastecidos com bebidas alcoólicas por gangues criminosas. E muitos gangsters famosos faziam desses bares seu lar e base de operações. As batidas dos agentes federais eram rotineiras, mas mesmo assim, os bares clandestinos proliferavam. Quando um era fechado, vários outros abriam. Parecia que a demanda do público por bebidas alcoólicas não refletia os sentimentos daqueles que queriam tornar ilegal a liberdade de beber. O uísque é bom no seu lugar, mas o lugar dele é o inferno. Em certo momento, durante a Lei Seca, estimava-se que a cidade de Nova York abrigava mais de 100 mil bares clandestinos secretos. Desde a fundação dos Estados Unidos até hoje, cidadãos comuns tomaram a lei em suas próprias mãos, para o bem ou para o mal. Enquanto alguns buscavam fins nobres, como aqueles que queriam liberdade de um governo opressor, outros buscavam lucro e poder por si só, como aqueles que roubavam, saqueavam e pilhavam nos mares ou no submundo do crime. Enquanto o país era moldado por guerras, a Revolução Americana, a Guerra Civil e a Primeira Guerra Mundial. Será que é de se surpreender que alguns de seus cidadãos vissem a força como um meio aceitável de satisfazer seus desejos? Ao mesmo tempo, será que é de se surpreender que esses mesmos cidadãos, especialmente aqueles soldados que lutaram pela liberdade, se rebelassem contra uma lei que tirava liberdades ao invés de garanti-las? Quem foram os homens, mulheres e organizações que chegaram ao poder durante a Lei Seca? Quem eram os agentes da lei que mantiveram a ordem mesmo quando ela se tornou cada vez mais impopular? E quem eram os agentes da lei que encheram os bolsos ao quebrá-la? Como a Lei Seca e o surgimento do crime organizado afetaram a vida dos americanos e a percepção da cultura americana? Descubra enquanto continuamos nossas explorações no império dos gangsters e na ascensão da máfia. Obrigada por assistir. Para ajudar na produção de mais conteúdos históricos como este, curta, comente e compartilhe o vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não esqueça de se inscrever para apoiar a história.